te disser que o fundador da religião, a qual conhecemos hoje como Testemunhas de Jeová, estivesse vivo nos dias atuais e ele fizesse algumas declarações que ele fez no passado, hoje, ele seria considerado como um herege, um apóstata, pelas próprias Testemunhas de Jeová atuais. Você acreditaria? Se não, fica comigo aqui nesse vídeo para saber o porquê. Em um mundo onde tantas vozes se elevam para falar sobre fé, sobre Deus, sobre Bíblia, como saber o que é verdade? Como discernir o que é genuíno do que é apenas uma opinião, uma interpretação, uma tradição, uma teoria? A resposta está em um lugar: a palavra. Aqui no canal Analisando a Palavra, vamos mergulhar juntos nas páginas da Bíblia e encontrar as respostas que tanto transformam como libertam. Que todos sejam muito bem-vindos a este canal, Analisando a Palavra. Meu nome é Frederico, mais conhecido como Irmão Fred. Quero que saibam desde já que não sou pastor, não sou algum líder religioso, não estou aqui em nome de alguma denominação religiosa, não estou aqui para defender alguma religião. Pelo contrário, sou apenas um pesquisador das Escrituras, um discípulo do Messias, um irmão. O objetivo desse canal é claro: analisar a Palavra de Deus, a Bíblia, e analisar com base nela ensinamentos, declarações de fé, para ver se tais estão de acordo com o que a Palavra de Deus, a Bíblia, diz. O objetivo aqui do canal não é julgar pessoas, não é atacar pessoas. Se algo aqui for atacado, serão ensinamentos, argumentos, declarações falsas. O objetivo é incentivar aqui no canal a reflexão profunda, pensamento crítico e analítico. Convido você para uma profunda reflexão sobre a sua adoração a Deus e sobre a base das suas crenças, independente da sua filiação religiosa. Nesse primeiro vídeo aqui do canal, vamos analisar algumas declarações que o pastor Russell, aquele que deu o pontapé inicial ao movimento chamado Estudantes da Bíblia, atualmente conhecido como Testemunhas de Jeová. Eu selecionei 4 declarações que ele fez e que estão registradas nesse livro aqui, intitulado Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. É publicado pelas próprias Testemunhas de Jeová. A primeira declaração que vamos analisar, ela está aqui na página 149, debaixo do título Como viemos a ser conhecidos com as Testemunhas de Jeová. Nas primeiras décadas de sua história moderna, eles, as Testemunhas de Jeová, eram frequentemente chamados simplesmente de estudantes da Bíblia. Quando as pessoas perguntavam sobre o nome da organização, nossos irmãos não raro respondiam: somos cristãos. Veja só o que o irmão Russell disse: não nos separamos de outros cristãos, tomando qualquer nome distintivo ou peculiar. Estamos satisfeitos com o nome cristãos, pelo qual os primitivos santos eram conhecidos. Vamos repetir a declaração de Russell? Não nos separamos de outros cristãos, tomando qualquer nome distintivo ou peculiar. Estamos satisfeitos com o nome cristãos, pelo qual os primitivos santos eram conhecidos. Essa declaração que Russell fez, ela está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? Vamos ver o que diz aqui em Atos capítulo 11, versículo 26. Vamos ver se essa declaração que o pastor Russell fez está de acordo com o que a Bíblia diz. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos de quem? Do Messias,
por providência divina, foram chamados cristãos. Sim, a declaração que Russell fez está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. Pois, de fato, em um determinado momento da história dos discípulos do Messias, eles passaram a ser chamados, segundo até mesmo, que eu estou usando aqui, essa Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, publicada pelas Testemunhas de Jeová, frisa que foi por providência divina que eles passaram a ser chamados de cristãos. O que vocês, principalmente irmãos Testemunhas de Jeová, acham dessa declaração do pastor Russell? O que aconteceria com você se você fizesse essa mesma declaração que Russell fez hoje dentro de um salão do reino, por exemplo? Em um comentário você levantasse a mão e dissesse assim: não nos separamos de outros cristãos, tomando qualquer nome distintivo ou peculiar. Estamos satisfeitos em sermos chamados cristãos, pois foi assim que os primeiros discípulos de Cristo, por providência divina, foram chamados. Seja sincero. Se você fizesse essa mesma declaração que Russell fez hoje, dentro da denominação religiosa a qual você pertence, seja você testemunha de Jeová ou não, o que aconteceria com você? Como sua denominação reagiria se você questionasse o nome ou a exclusividade de seu grupo? Vamos agora para a segunda declaração que eu separei para analisar com vocês, que o pastor Russell fez. A segunda declaração está aqui na página 205 do mesmo livro, Proclamadores do Reino de Deus. Diz assim: num artigo intitulado A Eclésia, o irmão Russell mostrou que a verdadeira igreja a congregação cristã, não é uma organização com membros que endossem algum credo feito pelo homem e cujos nomes estejam escritos num rol de membros de igreja. Ao contrário, explicou ele, é constituída de pessoas que consagraram ou dedicaram seu tempo, seus talentos e sua vida a Deus, e que têm a perspectiva de ter parte no reino celestial com Cristo. Tais, disse Russell, são cristãos que estão unidos por vínculos de amor cristão, interesses comuns que se sujeitam a quem? A orientação do Espírito de Deus e a chefia de Cristo. E ainda acrescenta aqui: o irmão Russell não estava interessado em instituir algum outro sistema e opunha-se fortemente a contribuir de alguma forma para o sectarismo ou a separação existente entre os cristãos professos. Interessante, não? Essa declaração que Russell fez a respeito da verdadeira igreja, a eclésia. Essa declaração que ele fez está de acordo com o que a palavra de Deus diz? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, vamos ter essa resposta. Não sabeis que vós quem? O apóstolo Paulo aqui estava escrevendo aos irmãos, aos cristãos que estavam em Corinto, na cidade de Corinto. Então essa carta estava sendo dirigida aos irmãos em Corinto. Então ele disse assim, não sabeis que vós, irmãos em Corinto, vocês, cristãos, não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, templo esse que sois vós. Então, de acordo com o texto aqui, a declaração que Russell fez está de acordo com as Escrituras? Sim. De acordo com a palavra de Deus na Bíblia, a verdadeira igreja
não é uma instituição religiosa, não é uma organização religiosa, não é um templo de pedra, um templo físico de pedra, ou algum local onde as pessoas possam se reunir. Não. A verdadeira igreja consiste em quem? Nos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Os cristãos, os irmãos, o corpo de Cristo, o verdadeiro templo de Deus, no qual Deus habita por intermédio de seu Espírito. Então pense, o que aconteceria com você se você fizesse essa mesma declaração de Rússio hoje e dissesse assim, dentro da denominação religiosa a qual você pertence? A verdadeira igreja não é uma organização, acrescento aqui minhas palavras, com CNPJ, mas são aqueles que se sujeitam à orientação do Espírito de Deus e à chefia de Cristo, e não à chefia espiritual de um líder humano governante. Se você falasse isso dentro da denominação religiosa a qual você pertence, seja sincero, o que aconteceria com você? Principalmente você que é da denominação das Testemunhas de Jeová. E para você que pertence a qualquer outra denominação religiosa, você entende que a verdadeira igreja não é o templo de pedra ou o local que você se reúne? Que a verdadeira igreja são pessoas, os verdadeiros discípulos que adoram ao Pai em espírito e em verdade, o verdadeiro templo, o corpo de Cristo? É assim que você entende, de acordo com as Escrituras? A próxima declaração que vamos analisar aqui está na página 45 desse mesmo livro. Russell mencionava bem abertamente a ajuda que recebera de outros no estudo bíblico. Não só reconhecia estar endividado com o adventista Jonas Wendell, mas referia-se com afeto a duas outras pessoas que a ajudaram no estudo da Bíblia. Russell disse a respeito desses dois homens: o estudo da palavra de Deus com esses queridos irmãos levou passo a passo a pastagens mais verdejantes. Vamos ver de novo o que o pastor Russell disse? O estudo da palavra de Deus com esses queridos irmãos levou passo a passo a pastagens mais verdejantes. Sim, Russell, ele chamava pessoas que não eram do seu movimento religioso, mas que também eram cristãos, de irmãos em Cristo. Essa forma dele agir e de falar com essas pessoas, chamando-as de irmãos em Cristo, está de acordo com o que a Bíblia diz? Vamos ver o que diz Mateus capítulo 23, versículos 8 ao 10. Palavras do Messias: mas vós, meus discípulos, não sejais chamados Rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Tampouco sejais chamados líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. Sim. Então, o que o pastor Russell falou está de acordo com as palavras do próprio Messias, quando disse que há um só líder, que é ele, e todos os discípulos, seguidores dele, são o quê? São irmãos, irmãos em Cristo. Sente-se você à vontade de chamar outras pessoas que não são da sua denominação religiosa de irmãos? Trata-os com respeito? Admira a fé que muitos deles têm em Deus, no Messias e na sua palavra? Chama-os de irmãos, pois, como vimos, as palavras do Messias, há um só líder, que é o Messias, ao passo que todos nós, discípulos, somos irmãos em Cristo. Pense comigo.
Se o irmão Russell estivesse vivo hoje e agisse da mesma forma que ele agiu no passado, até mesmo reconhecendo que estava endividado pela ajuda que recebeu de alguém que não era do seu movimento religioso, para que ele pudesse ter um maior entendimento e conhecimento das Escrituras. Se ele agisse assim, por exemplo, recebendo ajuda de um pastor adventista, como ele recebeu e o chamou afetuosamente de querido irmão, se ele agisse dessa forma, estando hoje dentro da denominação religiosa a qual se tornou o movimento que ele deu início lá, as Testemunhas de Jeová, qual seria a visão dos demais membros dessa religião a respeito dele? Você que é Testemunha de Jeová, pode deixar aí embaixo essa resposta nos comentários. A quarta declaração que eu separei para analisar com vocês está no mesmo livro, agora na página 622. Vamos ver o que o pastor Russell disse, instou as pessoas a fazerem. Aqui diz assim: ele, Russell, instou outros a checarem seus escritos cuidadosamente contra a palavra inspirada de Deus, para se convencerem de que o que aprendiam estava em plena harmonia com ela. Para uma pessoa a quem enviou uma carta com perguntas, o irmão Russell respondeu: se para os cristãos primitivos era apropriado que verificassem a validade do que ouviam dos apóstolos, que eram e afirmavam ser inspirados, quão mais importante é que o Senhor se convença plenamente de que os ensinos se mantenham bem dentro das instruções básicas dos apóstolos, bem como das de nosso Senhor, visto que o autor desses ensinos, no caso Russell, não afirmava ser inspirado, mas meramente ter a direção do Senhor, como alguém usado por ele para alimentar seu rebanho. Interessante, né? Você, irmão, Testemunha de Jeová ou de qualquer outra denominação religiosa, você concorda com essas palavras que o pastor Russell disse? Estão elas de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? Vamos ver o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com maior anelo mental, examinando cuidadosamente as Escrituras. Examinando cuidadosamente as Escrituras, cada dia, quanto a se estas coisas eram assim. De acordo com o relato aqui de Atos dos Apóstolos, aqueles cristãos lá em Bereia, eles, ao ouvirem a mensagem ou as coisas que os apóstolos e os discípulos ensinavam para eles, o que eles faziam? Eles examinavam cuidadosamente tais palavras à luz das Escrituras, para ver se de fato as coisas que eles estavam escutando e aprendendo eram a verdade. Podemos dizer então que o pastor Russell disse para os seus ouvintes, para aqueles que liam seus escritos, para que essas pessoas examinassem cuidadosamente os seus escritos, está de acordo com o que a palavra de Deus diz? Sim. A declaração que Russell fez é uma declaração verdadeira. Agora, a pergunta para cada um de vocês, principalmente você, que é da denominação das Testemunhas de Jeová. Hoje vocês são incentivados a fazerem o que o irmão Russell falou para os seus leitores fazerem? Vocês fazem isso com os escritos que vocês recebem como alimento espiritual? Vocês analisam eles cuidadosamente à luz da palavra de Deus, a Bíblia, para ver se realmente tudo aquilo que está sendo ensinado ali ou transmitido ali tem base na palavra de Deus, a Bíblia? Ou simplesmente vocês são incentivados a engolir
engolir tudo o que se é dito como sendo absoluta verdade, inquestionável. Simplesmente obedeça de forma cega, mesmo se você não entender alguma orientação. Aceite, seja obediente. É assim? Ou vocês analisam tudo, assim como Russell falou, vimos, e com base em Atos capítulo 17, versículo 11, o que Russell falou está correto. Se vocês fizerem essa mesma declaração que Russell fez no passado, por exemplo, numa reunião, uma reunião da denominação das Testemunhas de Jeová, por exemplo, olha, mas nós temos que fazer assim como os bereanos, nós temos que fazer assim como o pastor Russell falou, temos que pegar as publicações e verificar se realmente está tudo de acordo com o que está escrito na Bíblia, se tais ensinos são verdadeiros ou não, se o que essa liderança está dizendo realmente é a verdade à luz das Escrituras. Se você falar isso abertamente a outros, dentro da denominação religiosa a qual você pertence, Testemunhas de Jeová, o que poderia acontecer com você? Seja sincero. E você, que segue um líder ou uma tradição religiosa, é incentivado a checar tudo o que ouve e lê, confrontando diretamente com a palavra de Deus? Você faz isso? Agora vamos recapitular as declarações do pastor Russell. A primeira declaração: somos cristãos e não nos separamos de outros cristãos, adotando algum nome exclusivista. Verdade ou mentira? De acordo com a Bíblia, vimos, conforme Atos capítulo 11, 26, que essa declaração que Russell fez é verdadeira. Ele ainda disse: estamos satisfeitos com o nome cristãos. Segunda declaração: a verdadeira igreja ou eclésia não é uma organização, mas os cristãos unidos como o corpo de Cristo, o verdadeiro templo. Essa declaração que o Russell fez é verdade ou mentira? Nós vimos, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que tal declaração que ele fez é verdadeira. A verdadeira igreja não é uma organização ou um templo religioso, um templo de pedra, um local onde as pessoas se reúnem, mas sim, a verdadeira igreja são os cristãos, as pessoas que adoram o Pai com espírito e verdade. O terceiro ponto: o pastor Russell chamava pessoas de outras denominações cristãs de irmãos em Cristo. Foi correto esse proceder e essa forma de agir do irmão Russell segundo as Escrituras? Nós vimos, de acordo com as palavras do próprio Messias, em Mateus capítulo 23, versículos 8 a 10, que sim, pois o Messias é o nosso líder. Todos os discípulos são irmãos. Quarto ponto: o pastor Russell instou seus leitores a examinar cuidadosamente seus escritos para ver se de fato estavam em harmonia com a Bíblia. Essa declaração tem base bíblica? Nós vimos que sim. De acordo com Atos capítulo 17, versículo 11, vimos que os cristãos lá em Bereia, eles analisavam cuidadosamente as Escrituras, comparando com os ensinos que eles recebiam dos discípulos e dos apóstolos do Messias. As testemunhas de Jeová atuais contradizem as declarações que analisamos aqui, que o pastor Russell fez. Elas afirmam que a verdadeira igreja de Cristo, a eclésia, na verdade, é a sua organização com o CNPJ. Elas se referem até mesmo aos seus locais de adoração, os seus templos de pedra, como casa do Pai. Os seus irmãos em Cristo, para elas, são apenas os membros da sua denominação religiosa.
Elas adotaram um nome exclusivista, um nome distintivo e peculiar, promovendo assim o sectarismo entre os professos cristãos, coisa que o próprio Russell se opunha fortemente a fazer. Elas não estavam simplesmente satisfeitas em serem chamadas de cristãos. Elas têm líderes humanos espirituais sobre elas, os quais são chamados de governantes. Estes não as incentivam a examinar cuidadosamente os seus próprios escritos para ver se de fato tudo o que eles dizem estão de acordo com a palavra de Deus. Então, sendo assim, diante do exposto, podemos dizer que se Russell, o pastor Russell, estivesse vivo nos dias de hoje e ele fizesse as mesmas declarações que ele fez lá no passado hoje, o que aconteceria com ele? Ele seria taxado, acusado como um herege, um apóstata das testemunhas de Jeová. Que loucura! Ele seria até mesmo expulso da própria denominação religiosa a qual ele deu origem como estudantes da Bíblia. Você acredita nisso? Pois é isso que aconteceria com ele. Por que essa análise hoje foi tão importante? Não é apenas sobre Russell ou sobre as testemunhas de Jeová. É sobre cada um de nós. O que vimos aqui hoje é um poderoso lembrete de que a responsabilidade de verificar a verdade está em nossas mãos. Assim como o irmão Russell exortava seus seguidores a checarem seus próprios escritos cuidadosamente contra a palavra inspirada de Deus, esse mesmo princípio se aplica a todos. Pense na sua própria fé. Você é incentivado a questionar, a pesquisar nas Escrituras, a se convencer de que o que você aprende está em plena harmonia com a palavra de Deus, a Bíblia? Ou você é ensinado a simplesmente a aceitar, a não questionar, a obedecer cegamente, mesmo que algo não faça sentido ou não encontre respaldo claro na palavra de Deus, a Bíblia? Agora, essa pergunta eu vou até ler para vocês, que ela é muito importante. Você está mais interessado em se conformar a um molde pré-estabelecido por humanos, ou você está interessado em realmente se curvar diante do Criador dos céus e da terra e do seu Filho, obedecendo a Ele como governante, antes que a homens aos quais se intitulam como governantes espirituais aqui na terra? Este canal, o Analisando a Palavra, surge para te encorajar a ser como os cristãos em Bereia, que examinavam as Escrituras cuidadosamente todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim, conforme vimos no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Não aceite a minha palavra, nem mesmo a palavra de qualquer líder religioso, sem antes confrontá-la com a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa única bússola, nossa única regra de fé e conduta. É nela que encontramos as respostas que libertam, não nas tradições ou nas palavras de homens, por mais bem intencionados que estes estejam. Que essa análise que fizemos hoje sirva de inspiração para você, onde quer que esteja. Se apegue firmemente ao que a palavra de Deus diz e rejeite qualquer ensino que esteja em desacordo com ela. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise dessa reflexão.
E se inscreva no canal Analisando a Palavra para não perder os próximos estudos. Sabe por quê? Porque a verdade importa e a verdade está na palavra. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas. Os que se vestem bem e vivem no luxo estão nos palácios. Lucas 7:24. Ele não tinha paletó, nem púlpito dourado, comia gafanhoto, vivia no deserto isolado. Não tinha seguidores por interesse ou vaidade, mas gritava no deserto: arrependei-vos de verdade. Ele não vendia óleo nem pedia no cartão, mas batia forte contra o pecado da nação. Não tinha templo, nem fama de pastor. Jesus olhou e diz: esse é o maior, sim, Senhor. O que saístes a ver? Um profeta domesticado, um servo do sistema todo engomado. Não. João era a brasa viva, a voz que confronta o rei. E é desse tipo de homem que o céu se agrada, eu sei. O que saístes a ver? Um palco com fumaça, ou alguém que vive aquilo que prega e que abraça. Pois o reino não é show nem performance. No altar é deserto, é renúncia, é viver pra impactar. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. Enquanto hoje se vendem profecias e enganos, João foi degolado numa festa de rito profano. O que ele dizia não era aceito pela religião, e por isso foi calado, sem amor, sem compaixão. Ele não buscava título, seguidor ou fiel. Era simples e modesto, se alimentava de mel. Sua pregação feria o sistema como espada. Eis o motivo de sua vida ter sido ceifada. O que saístes a ver? Um diplomata da fé, ou um maluco santo dizendo o que ninguém quer? Pois os reis querem silêncio e os templos querem lucro, mas a voz do céu ressoa no deserto mais bruto. O que saístes a ver? Um teatro de emoção, ou um servo do Altíssimo pregando perdão? Não se encontra a verdade no luxo do templo. João Batista, esse sim, nos deu exemplo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não digais que tendes por pai Abraão, pois Deus pode destas pedras levantar filhos. Lucas 3:7. Ele não era bem-vindo entre os homens do templo, nem foi aceito pelos religiosos do seu tempo. Ensinava como as pessoas deveriam se comportar. Esse foi então o motivo de Jesus o elogiar. O que saístes a ver? Um eco do sistema, ou um homem com alma quebrada, mas sem algema? O maior nascido de mulher não usava microfone, mas sua voz ainda ecoa sobre o trono e sobre o nome. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Livros de Marcos e João. O que saístes a ver? Pois os que se vestem de luxo hoje estão nos
Ouço a voz que vem do alto a clamar com amor. Deixem Babilônia, livrem-se do seu terror. Quem é o povo de Deus? Onde o está buscando? Ele está lá fora, ou tem alguém te enganando? Sai dela, povo meu, já é hora de acordar. Os sinais estão à vista, o que mais vão esperar? Se a mãe é Babilônia, as filhas quem são? Pense bem e largue essa confusão. Milhares de denominações espalhadas pelo chão, cada uma com sua doutrina, criando confusão. Religião dividida, tantas vozes pra escutar, mas a verdade é uma só, é tempo de buscar. Um dia um homem chamado Constantino fez uma grande placa e nela escreveu igreja. A partir daí criou-se a confusão, pois veja, estava formada a mãe das abominações, derramando seu cálice em todas as nações. A confusão então se generalizou com suas filhas, que a promoveu e propagou. Muitos ainda não perceberam que a grande Babilônia são as denominações que dizem ser a verdade, mas criaram dogmas, liturgias e modismos por pura vaidade. Sai dela, povo meu, já é hora de acordar. Os sinais estão à vista, o que mais vão esperar? Se a mãe é Babilônia, as filhas quem são? Pense bem e largue essa confusão. Por que tantas doutrinas, se a palavra é uma só? Sai da confusão, ouça o chamado de amor. Povo de Deus, desperta, é hora de decidir. Sai dela, povo meu, não custa nada você refletir. Sai dela, povo meu, já é hora de acordar. Os sinais estão à vista, o que mais vão eu esperar? Se a mãe é Babilônia, as filhas quem são? Pense bem e largue essa confusão. Forjaram mentiras, tramaram no escuro, acusaram Estevão pra se manter seguro. Assim fizeram tudo para o silenciar. O que Estevão falava, ninguém poderia escutar. Levantaram-se contra Estevão, falsos a testemunhar. Diziam: ele blasfema, temos que o calar. Acusados por Estevão de os profetas matar, nem mesmo o Filho de Deus quiseram poupar. Eles fecharam os ouvidos, não quiseram ouvir.
Usavam o tempo, o poder, a tradição, achando que matar Estevão cegariam a multidão. São líderes religiosos de dura cerviz, não se curvaram ao Messias, na verdade nunca quis. Levantaram-se contra Estevão, falsos a testemunhar, diziam ele blasfema, temos que o calar. Acusados por Estevão de os profetas matar, nem mesmo o Filho de Deus quiseram poupar. Eles fecharam os ouvidos, não quiseram ouvir, só matando Estevão poderiam impedir. Pedras enormes na cabeça dele atiraram, sua vida foi ceifada, mas a verdade não mataram. Estevão dizia: o Altíssimo aqui não vai habitar. O que restava agora, vamos a ele matar. Repetir o que Estevão fez ainda é muito perigoso. Até hoje se recusam a ouvir, pois isso os deixam nervosos. Não é difícil saber que é simplesmente testar. Repita na sua igreja o que ouviu Estevão falar. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz